Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários e os seus principais indicadores. E a minha intenção aqui, obviamente, não é que você compre algo que eu estou indicando, mas é que você aprenda os principais indicadores para ter autonomia para decidir o que é melhor para a sua carteira. Eu acredito que esse vídeo ele é muito importante também porque nós brasileiros temos sim a cultura de querer comprar terreno, lotes, apartamento. A gente já tem esse dom de investir no setor imobiliário. E fundos imobiliários, eles têm a facilidade de você não ter uma inquilina, não ter dor de cabeça ou coisa do tipo. Então ele é um meio prático para você investir em terrenos, construções e setor imobiliário no geral. E eu sei que analisar um fundo imobiliário não é tão simples, eu sei que as siglas, os nomes, os indicadores são um pouco complexo para quem nunca viu, e o intuito desse vídeo é desmistificar isso, facilitar a compreensão. Então olha só quais indicadores você vai aprender até o final desse vídeo. Bom, primeiro a gente vai ver o que são fundos imobiliários, o que são esses indicadores que a gente vai falar, né? Por que eles são importantes. Depois a gente vai entrar nos indicadores de fato, vai ver dividend yield, P sobre VP, número de cotistas, liquidez média diária, vacância e inadimplência, evolução do patrimônio líquido, taxa de administração, portfólio amplo e gestão do fundo. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. E se você é guerreiro ou guerreira desse canal, já deixa o like no vídeo porque você sabe que ele vai ser bom. E, gente, um recado muito importante. Desculpa às vezes a minha falta de animação e a minha voz tá meio estranha porque eu tô realmente passando um pouco mal e o vídeo não dá pra ficar tão animado igual de sempre. Mas a qualidade do conteúdo mostrado, isso sim a gente vai manter. Bora lá! Bom, primeiro vamos relembrar rapidamente o que é um fundo imobiliário. Quando a gente investe num fundo imobiliário, a gente está comprando cotas de um fundo que investe em várias coisas. Por exemplo, ele pode investir em shoppings, em supermercados, galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais, e todos esses que eu citei são fundos imobiliários de tijolo, ou até mesmo no caso de fundos imobiliários de papel, ele pode investir em títulos ligados ao setor imobiliário ou dívidas ligadas ao setor imobiliário. E aí ele não investe no imóvel físico em si, como um supermercado, laje corporativa, igual eu expliquei, mas sim num papel, numa dívida que ele vai recebendo com juros e vai repassando para os cotistas. Então tem os dois casos, o de tijolo e o de papel. Ah, Rodrigo, qual que é melhor entre os dois? Ah, não tem um melhor, tem um que você busca para sua carteira. O fundo imobiliário de tijolo, você sabe que ele é físico, ele existe. Você pode entrar, por exemplo, na Açaí Atacadista e saber que um fundo imobiliário está por trás daquilo. Já o fundo de papel, ele não existe fisicamente, mas dando exemplo simplificado, vamos supor que eu, Rodrigo, eu tenho muito dinheiro, muito, e alguém quer construir alguma coisa. Por exemplo, a pessoa quer construir um shopping. Eu posso emprestar dinheiro para essa pessoa, para a construtora que quer construir esse shopping e cobrar juros por isso. E aí reparem que eu não vou ter o shopping, mas eu vou ter os juros e esse pagamento corrente e eu posso distribuir isso para os meus cotistas. Essa é a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. Ambos são importantes e, claro, ambos têm a sua importância para uma carteira de investimentos. Agora vamos para o segundo tópico desse vídeo, o que são indicadores de fundos imobiliários. Indicadores nada mais são do que uma métrica que ajuda a gente a avaliar não só fundo imobiliário, como também uma ação. Mas hoje a gente vai focar nos fundos imobiliários, tá? E esses indicadores, eles são tipo um termômetro financeiro. A gente vai conseguir ver se o fundo está indo bem, se está gerando renda, se ele está com um desempenho bacana acima do esperado, se ele está até mesmo por um preço justo. Ou se esse fundo imobiliário está indo mal e tem algo de alerta que a gente deve prestar atenção. Para isso servem os indicadores. E claro, só com os indicadores você não vai entender tudo sobre um fundo imobiliário, mas ele é o primeiro passo, é o início para você analisar. Pensa bem, você está aí na sua casa. Você da sua casa, vendo alguns números na internet, já consegue fazer uma análise, sem ter que ir de fato nos locais, viajar Brasil afora para conhecer os fundos imobiliários. Então eles têm sim a sua importância. E eles facilitam muito a fazer análise, por exemplo, só olhando na internet.
internet. E aí, gente, uma analogia muito legal para vocês entenderem o que são esses indicadores e a importância deles, é só vocês fazerem o que vocês provavelmente já fazem. Imagina que vocês vão comprar um carro. Vocês não entram na internet, por exemplo, no marketplace lá do Facebook, seja lá onde for, e não vê, por exemplo, assim, ó, esse carro, ele é, por exemplo, um Chevrolet, ele tá com 80 mil quilômetros rodados, ele tá batido ou não, ele tem histórico de passagem por leilões, sim ou não, se ele já foi pintado, se ele tem algum tipo de infração que você pode puxar pela placa do carro, tudo isso faz você entender se um carro está em boas condições ou não. Assim como também as fotos do veículo para ver se ele tem algum tipo de batida ou não. Você faz tudo isso online, sem às vezes ver o carro de fato. Claro que ir lá ver o carro vai te dar uma percepção muito melhor, mas pela internet, com alguns indicadores, você consegue avaliar mais ou menos o estado de um carro. Os fundos imobiliários são a mesma coisa. Você pega os indicadores e consegue ter uma noção muito boa. Inclusive, voltando por exemplo do carro, a gente também consegue ver o preço dele, se ele está acima da FIP ou não, ou seja, se ele está por um preço justo, e inclusive comparar com outros carros que estão sendo anunciados e ver se ele está sendo negociado por um preço bacana pela quilometragem que ele está rodado e pelas condições do carro. No fundo imobiliário é a mesma coisa, a gente pode comparar com outros de mercado que também vão nos pagar dividendos e olhar, será que esse fundo está por um preço bacana, sendo que tem vários outros disponíveis? Com o dinheiro que eu tenho, esse é o melhor carro que eu consigo comprar nas melhores condições? Fundo imobiliário, dá pra gente sim fazer essa analogia. Então agora vamos para o primeiro indicador, que é o Dividend Yield. Eu vou usar dois sites para analisar isso com vocês, tá? Eu vou usar o Status Invest e o Funds Explorer. Eu vou deixar os dois no link aqui da descrição. E o fundo imobiliário de cobaia que eu vou usar para analisar com vocês é o TRXF11, que é um fundo de tijolo. Lembrando, o fundo de tijolo ele existe fisicamente, você pode ir lá e visitá-lo. E nesse caso ele é voltado para varejo, supermercados como Açaí Atacadista ou Pão de Açúcar. Então ele é um fundo bacana, até porque ele é físico e eu vou mostrar algumas coisas que no fundo de papel a gente não consegue analisar tão aprofundado, como onde estão esses supermercados espalhados pelo Brasil, né? E a gente consegue entrar em todos esses detalhes mesmo estando apenas na internet. Bom, então agora a gente vai ver o que é o Dividend Yield, mas primeiro o que são dividendos, né? Dividendos é um valor que a gente recebe de um fundo imobiliário por ser investidor dele. Pensa bem, no caso do TRXF11, que é o fundo imobiliário que a gente está analisando, ele tem galpões que são alugados por supermercados, o Açaí Atacadista e o Pão de Açúcar. Eles pagam aluguel para o TRXF11, eles são inquilinos do TRXF11 e o TRXF11 por sua vez nos repassa parte desse dinheiro. Claro, eles tiram também o lucro deles e uma parte vem para gente. Assim como se você tivesse um apartamento alugado, você receberia aluguel, aqui a gente também recebe aluguel. A quantidade de aluguel que a gente está recebendo é o que o Dividend Yield nos mostra. Por exemplo, aqui ele fala para mim que nos últimos 12 meses, se eu tivesse uma cota de TRXF11, apenas uma cota, eu teria recebido R$ 11,81. É isso que esse número está mostrando para mim. E que se eu pegar esse número aqui, esses R$ 11,81, e dividir pelo valor de uma cota disponível no mercado, que está R$ 105, o Dividend Yield, ou seja, o retorno sobre o investimento, seria de 11,16%. Em outras palavras, se eu comprar uma cota de R$ 105, eu vou receber um retorno de R$ 11,81. E isso representa um retorno do valor investido de 11,16%. Só para vocês entenderem, olha, se a gente pega 11,81 e divide por 105,79, agora a gente multiplica por 100 para colocar esse valor em porcentagem, ele vai dar 11,16. Então é assim que é calculado o Dividend Yield. Agora, a interpretação do Dividend Yield é a seguinte, ele só diz quantos por cento de dividendo a gente vai receber do valor investido. Reparem que aqui eu estou olhando os últimos 12 meses. Ele não diz como vai ser no futuro. Ele não diz o TRXF11 vai pagar tanto de dividendo nos próximos meses. Ele está dizendo assim,
nos últimos 12 meses, ou seja, se a gente olhar um ano para trás, com o valor da cota atual de R$ 105, e claro, o valor da cota fica mudando o tempo todo, você teria recebido 11,16% de dividend yield. Essa seria a sua porcentagem. E aí, gente, explicando de um jeito bem ruim mesmo, quanto maior é o valor de dividendos, de certa forma é melhor, porque a gente vai receber mais retorno pelo valor que eu investi. Ou seja, se um fundo está R$ 100 e ele me pagou R$10 de dividendos no último ano, ou ele paga R$10, o meu dividend yield seria de 10%. Se um fundo está R$ 100 e ele me paga R$20 de dividendos em um ano, o dividend yield dele é de 20%. Acho que deu para entender. Agora, muito cuidado e atenção aqui, ó, foco na câmera. Se o dividend yield é extremamente alto, uns 10, 13, 15% até aí é um valor normal. Agora, se ele for muito diferente disso, cuidado. Se um fundo imobiliário está pagando muito dividendo, pode ser que ele apenas tenha vendido um imóvel e esteja repassando o valor para você, o que é ruim, porque ele vai estar perdendo patrimônio dele. Imagina que ele vendeu um local e está distribuindo isso entre cotas. Isso não é bom. O bom é que o fundo esteja sempre crescendo o patrimônio dele, comprando mais lojas, comprando mais galpões, e com isso ele receba mais inquilinos, e esses novos contratos com os inquilinos te gerem mais aluguel, ou seja, mais dividendos. Isso sim é um ciclo positivo. Muito cuidado ao olhar apenas para dividend yield. Segundo indicador que você deve olhar ao analisar um fundo imobiliário: P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O ideal é que esse número esteja abaixo de 1. Por quê? Ele faz o seguinte, vamos lá. Na primeira parcela aqui a gente tem o P, que significa preço. Que preço que é esse, Rodrigo? O preço que está aqui, esse P, é o valor atual dele, R$ 105,79, o valor que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores. E o que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é realmente quanto o fundo vale. Sabe, se você levasse um corretor de imóveis lá para analisar o fundo imobiliário, ele ia falar assim, ó, esse fundo ele está valendo R$ 107 por cota. Então o P sobre VP ele analisa exatamente isso. Ele vai pegar o preço atual e dividir pelo preço justo. Logo, se esse valor está abaixo de 1, quer dizer que você está comprando um fundo um pouco mais barato do que ele realmente vale, o que é bom. Se ele estiver acima de 1, quer dizer que você está comprando um pouco mais caro do que realmente esse fundo vale. Então olha só, exemplo prático do TRXF. Então eu vou pegar 105,79 e vou dividir por 107,52. Se eu colocar agora em porcentagem, deu o quê? 98,39, que é o valor que deu de P sobre VP. Então lembrem, esse número abaixo de 1 é uma coisa positiva. Uma outra coisa para vocês analisarem, o número de cotistas. Esse número de cotistas, ele não representa se o desempenho do fundo está indo bem ou mal, mas ele é tipo um alerta. Por exemplo, se você olha um fundo imobiliário, ele está com, sei lá, 3 mil cotistas, tem pouca gente. Então, cuidado, pode ser um fundo que nasceu agora, que é novo, que ainda não passa credibilidade. Ou se for um fundo que já tem muito tempo de mercado, poxa, por que esse fundo não cresceu tanto? Não era para ter mais cotistas? Por exemplo, no caso do TRXF, ele tem 180 mil cotistas, o que é um número ok. Agora, olhando outro fundo imobiliário, o BTLG11, que é um dos fundos mais conhecidos aí, ele tem 354 mil cotistas, o que também é um número bem positivo. Agora, por exemplo, eu peguei um terceiro fundo, que é o GRLV11, eu não invisto nele, tá? Mas olha aqui, ó, número de cotistas, 8 mil. E aí você já olha e fala assim, opa, será que não tem algo estranho nesse fundo? Será que ele está começando? Já é um alerta. Às vezes pode ser simplesmente um fundo que está bem no início dele, e aí às vezes é bom você esperar para ver como é que ele vai ter as primeiras rentabilidades, os primeiros resultados, ou algo do tipo. E aí, gente, para facilitar ao máximo aprender todo o conteúdo, esse vídeo ele vai ser dividido em parte 1 e parte 2, justamente porque são muitos indicadores, muitas etapas, né, para analisar um fundo imobiliário, senão o conteúdo ficaria muito extenso. Então, só recapitulando, a gente parou no número de cotistas, que é o quinto item lá daquela lista, e a gente vai ver até a gestão do fundo, ou seja, ainda faltaram 6 itens para a gente completar a análise de um fundo imobiliário.
E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Até o próximo vídeo, parte 2, que vai sair no dia 16 de outubro, às 18 horas. Te espero lá e tchau, tchau!